Boa tarde, quinto ano, tudo bem? Vamos para a nossa apostila, português, página 42. Lá vai falar sobre coesão. O que é coesão? Coesão é uma conexão, é uma ligação, harmonia entre os elementos de um texto, né? Então a tia colocou aqui que coesão é a conexão, é a ligação, é a harmonia entre os elementos de um texto. Percebemos essa definição quando nós lemos um texto. Verificamos que as palavras, as frases, os parágrafos, eles estão entrelaçados uns aos outros, dando continuidade. E os elementos da coesão podem ser preposição, conjunções, advérbios de locuções adverbiais, né? Então, ali na apostila, vocês vão ver a atividade 1. Releia alguns trechos do texto e analise as palavras destacadas. Primeira frase: siga o semáforo dos carros. Só atravesse quando estiver vermelho para eles. E nunca siga em frente no amarelo. É arriscado. Eles, a quem se refere a palavra eles que está em negrito? Se refere aos motoristas? Não. Se refere aos pedestres? Não. Vermelho para eles, para os carros, né? Então, eles substitui a palavra carros. Seja copiloto, orientando o motorista na correria. Ele pode se esquecer das regras básicas. A quem se refere a palavra ele? Ele pode se esquecer. O copiloto? Não. O carro? Não. Ao motorista na correria, o motorista. Só que para não tornar o texto cansativo, 2 vezes repetindo a palavra motorista, substituímos por ele. Se por azar o trânsito desafogar, os automóveis darão partida e você pode se machucar. Além disso, nas laterais entre eles, podem vir motos e bicicleta. Laterais entre quem? Entre as motos? Entre as bicicletas ou entre os automóveis? Entre os automóveis. Às vezes, acontece durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar. Fique calmo e não saia correndo atrás dele. Atrás dele, quem é o dele? Atrás dos pais, das crianças ou do bicho? Lógico, não saia correndo atrás do bicho, atrás dele. São várias as situações de perigo nas ruas e avenidas. Veja como evitá-las e transforme o mundo num lugar mais tranquilo. Evitá-las. A palavra destacada se refere às situações de perigo ou às ruas e avenidas? Como evitá-las? Com certeza, as situações de perigo, né? Então, em um texto coeso, alguns pronomes podem se referir a uma palavra que já apareceu no texto. Observe, às vezes acontece durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar. Fique calmo, não saia correndo atrás dele. O dele se referiu a quê? Ao bicho, né? Ao seu cachorro, ao animal de estimação que você está passeando. Vamos lá para a nossa página 44. Diz assim: pontuação, parênteses em termos explicativos. Como nem todos os motoristas são responsáveis, mesmo que o semáforo esteja liberado para a travessia de pedestres, olhe para 2 lados, direita e esquerda, e veja se não há alguém desgovernado. Os termos que estão em destaque é a direita e a esquerda. A quem eles se referem, a direita e a esquerda? Aos lados, né? A gente precisa olhar para os 2 lados da rua. Então, eles se referem aos lados. E esses termos, eles fornecem o quê? Eles fornecem uma explicação. Eles estão explicando para mim olhar
para os dois lados, né? Então, é uma explicação. E qual é o sinal de pontuação empregado para separar esses termos do restante das frases? Observe na apostila aqui, ó. Olhe para os dois lados. Eu tenho a direita e a esquerda. Qual é a pontuação empregada? São os parênteses, ok? Quais sinais de pontuação também poderiam ser usados para separar esses termos? Travessões, vírgulas e parênteses, né? Então, quando eu quero dar uma explicação, eu vou pôr, quando essa palavra está isolada num texto, no restante da frase, eu coloco ela, separo por vírgula, por travessão ou coloco ela entre parênteses. A atividade 3 diz assim: reescreva as frases substituindo os parênteses por travessões. Então, ali a palavra está entre parênteses, vocês vão pôr ela na travessão. Então, após se certificar de que o sinal está livre, entre parênteses verde, para a travessia, ande na faixa. Como que nós vamos reescrever? Não é só mudar o entre parênteses por travessão. Eu quero que reescreva a frase toda. Vocês vão reescrever. Após se certificar de que o sinal está livre, travessão, verde, travessão para a travessia, ande na faixa. Como em transportes públicos, ônibus, metrôs, trem, nem sempre há um lugarzinho para sentar-se. Como que nós vamos reescrever essa frase substituindo o que está explicando entre parênteses por travessão? Nós vamos fazer assim: como em transportes públicos, travessão, ônibus, metrôs, trem, travessão. Nem sempre há um lugarzinho para sentar-se. Na atividade 4, diz assim: reescreva as frases a seguir, acrescentando uma informação à palavra em destaque. Pode utilizar parênteses ou vírgulas. Observem lá. Ana é motorista. Eu preciso acrescentar algo para Ana. O que eu fiz? Ana, tranquila. Depois eu vou utilizar vírgula, né? Ou parênteses. É motorista. Os pedestres vivem com a falta de segurança nas ruas. A palavra em destaque são os pedestres. O que a tia acrescentou? Os pedestres, nem sempre atentos, vivem com a falta de segurança nas ruas. Ok? Vamos lá para a nossa frase C. A sinalização de trânsito é composta de uma série de placas. Eu preciso algo que complemente, que explique sobre a sinalização de trânsito. A sinalização de trânsito, criada para evitar acidentes, vírgula, né? É composta por uma série de placas. Letra D. Crianças devem sentar-se no banco de trás do veículo. Eu preciso uma explicação para crianças. Então, crianças até 11 anos. Observe aqui que nós usamos entre parênteses. Crianças até 11 anos devem sentar no banco de trás do veículo. Letra E. Minha cidade é segura para pedestres. Eu preciso acrescentar uma explicação para a cidade. Então, vamos lá. Minha cidade, como é? Por ser bem sinalizada, é segura para os pedestres. E a nossa última frase. Vamos lá? Meus amigos atravessam na faixa de pedestres. Eu preciso uma explicação para meus amigos. Meus amigos
Ao saírem da escola, atravessam na faixa de pedestres. A tia esqueceu da vírgula aqui, então, ó. Ao saírem da escola, é a minha explicação. Atravessam na faixa de pedestres. Agora, atividade 5, a tia vai ler e nós vamos fazer juntos. Circule o termo explicativo de cada frase. O que está explicando a frase? Minha irmã Joana, filha mais velha, mora em outra cidade. O que explicou sobre minha irmã Joana? Que é filha mais velha. Então, circulem o filha mais velha. Rosas, flores belas, são delicadas e suaves. Como é a explicação de rosas? Flores belas, né? Então, circulem flores belas. Os meninos, dispostos a dialogar, foram muito elogiados. Como são os meninos? Qual a explicação que eu dei para os meninos? Que eles são dispostos a dialogar. Letra D. A criança, amiga de minha filha, tinha dores fortes. O que tinha a criança? Quem era a criança? Qual a explicação que eu vou dar para a criança? Amiga de minha filha tinha dores fortes. Então, quem é a criança? Amiga de minha filha. Viramos a nossa página. Vocês vão ter uma leitura, tá? Vocês vão ler sobre o Dia Mundial do Sem Carro, que dia que foi criado, quem criou o Dia Mundial do Sem Carro, tá? Então, essa é uma leitura para vocês. Vocês vão responder do ladinho ou conversar com a sua família. Se no dia 22 de setembro, que foi o Dia Mundial do Sem Carro, se a sua família deixaria de andar de carro nesse dia. Por quê? E quais as outras alternativas a minha família poderia estar utilizando para não utilizar o carro? Que benefícios podem resultar da substituição de tempos em tempos do carro por meios de transportes não poluentes? Qual seria o resultado? Como seria o nosso ar para a gente respirar, hein? O projeto continua válido, mesmo sem a participação de todas as pessoas. Será que se eu fazer na minha parte vai ser válido? Ou ele quer abranger todas as pessoas, né? Então eu acho assim, começando de mim, eu fazendo a minha parte, talvez eu incentive as outras pessoas, né, a não usarem tantos carros, a trocarem por caminhar a pé, fazer de bicicleta ou por ônibus, né, onde vai mais pessoas. Você conhece pessoas que se preocupam com o meio ambiente? Quem são essas pessoas? Né? E será que vocês se preocupam com o meio ambiente? O que vocês fazem para ajudar o meio ambiente? E quem são essas pessoas na família? Será que vocês reciclam os lixos? Né? Como que é na casa de vocês? Ou é tudo junto, tudo misturado? Ou os lixos são separados, o que é orgânico, o que é reciclável, o que é vidro, o que é papel? Em sua opinião, quanto tempo leva uma propaganda para surtir efeito, fazendo com que as pessoas realmente mudem de atitude? Vocês acham que é fácil eu lançar uma propaganda e todo mundo aderir de ontem para hoje? Eu acho que é difícil, né? Precisa ter uma conscientização, as pessoas precisam ser conscientes, né? Então ali diz assim: anúncios de campanha de conscientização. Vocês vão observar que lá na página 35, na apostila que nós já estudamos, teve muitos anúncios de conscientização do câncer de próstata, sobre doenças intestinais, sobre mal de Alzheimer, sobre hepatites, né? Sobre suicídio, né? Vocês vão criar um anúncio para conscientizar as pessoas. Sobre o que vocês vão criar?
tá? Então vocês façam no caderno de português um anúncio para mim sobre algo que vocês queiram conscientizar as pessoas. Podem fazer o desenho, podem escrever e contem para a tia qual é o assunto que vocês vão tratar. Se é o meio ambiente, se é o trânsito, se é sobre alguma doença. E qual é o público que vocês desejam atingir? Se são todas as pessoas, se só conscientizar as crianças, se é o mundo todo, vocês que vão criar. E vão utilizar alguma cor, tá bom? E ali uma cor para simbolizar essa campanha, beleza? Na página 47 vocês vão colocar, marcar sim ou não, fazer uma autoavaliação. E tomara que vocês criem campanhas lindas. E essas campanhas possam ser praticadas até por mim, por vocês, pelos seus familiares. Tá bom? Uma boa tarefinha, uma boa tarde e um beijo no coração de vocês. Saudades!